pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma aula de história e nessa aula nós iremos falar sobre os povos africanos. Nós iremos falar sobre um período na África que é chamado de África pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque nós entendemos historicamente que a África, depois da intervenção dos europeus, não só no que se refere à escravidão que veio para a América pelas colonizações, mas no imperialismo e no neocolonialismo, ela vai mudar os padrões que ela tinha durante esse período pré-colonial. Quero que nós, no início dessa aula, para que nós possamos quebrar alguns paradigmas. O objetivo dessa aula é que nós possamos pensar além da caixa, pensar além de um padrão que é pré-estabelecido dentro do quando nós falamos de África. Até porque, todas as vezes, quando alguém já falou com você sobre África e você interpretou a África como um sinal de pobreza, de miséria, como um sinal de doença, nós temos que entender que isso tem em qualquer lugar, em qualquer continente. Não é a questão da África. Nós temos dentro da história um padrão histórico que é chamado de eurocêntrico. Então, tudo aquilo que nós vemos, que nós entendemos da África, vem a partir desse viés da Europa. Então, quando nós falamos então de África, esses preconceitos devem ser quebrados para que nós possamos entender a amplitude, a riqueza desses povos, a diferenciação e como também que eles já eram extremamente organizados antes dos europeus chegarem e acharem que eles não eram organizados e nada ali servia. Para a gente então começar nossa aula, nós vamos nos apropriar de um slide. E para a gente então estar começando, eu vou colocar aqui para a gente o slide. Quando nós falamos então de povos africanos, assim como eu já havia comentado com vocês, nós temos que quebrar paradigmas, porque entender esses povos vai além de um pensamento eurocêntrico, mas de um entendimento que assim como os povos que tinham na Mesopotâmia, assim como os povos que já estavam aqui na América, os índios, né, como nós chamamos eles já tinham características políticas, econômicas e sociais próprias de cada um. E quando, por exemplo, nós falamos de África, nós vamos entender então essa história que é anterior à colônia, que foi iniciada no século XV, que eu comentei com vocês, que foi esse processo de colonização da América e um pouco da colonização aqui da África. Era um local onde existiam grandes e importantes civilizações e a gente, dentro desse padrão então que nós estamos vendo, há o darwinismo, chamado darwinismo social. O Darwin, né, Charles Darwin, ele vai fazer a teoria da evolução das espécies e dentro de um padrão cultural as pessoas vão estabelecer a partir desse predomínio da evolução e das raças, das espécies que permanecem, o darwinismo que é social, que o mais forte vai sobreviver, que há esse estágio mais elevado da cultura, uma cultura que é superior à outra, e por isso ela merece suplantar a outra, enfim. É uma justificativa dentro daquilo que os povos europeus realmente fizeram com os povos africanos, né? E para justificar o que eles fizeram. Enfim, nós entendemos então que esses povos, por serem ricos, né, eles já tinham, aqui nós temos um exemplo da cerâmica de Enoque, e a África então ela é habitada por comerciantes, ferreiros, ourives, guerreiros, reis e rainhas. É o mesmo padrão que nós vemos em outros povos. E algumas dessas civilizações são conhecidas desde o século IV como a primeira dinastia de Gana. Ou seja, nós temos povos ali como Gana, como os próprios berberes, os bantus, Mali, Songhai, que já eram extremamente evoluídos dentro da sua perspectiva social e que já praticavam o comércio, já eram estruturados, estavam progredindo, não só economicamente, mas politicamente e socialmente também. E dentre os primeiros povos da África, se destacam então os berberes e os bantus. Há, segundo historiadores, uma língua que se tornava padrão entre eles, que era o Yorubá. Yorubá ele era uma língua comum, mais falada entre eles, e os berberes, por exemplo, eles eram nômades, né, viviam em caravanas que cortavam o deserto do Saara, e essas caravanas elas estavam dentro de um padrão que nós chamamos de comércio trans-saariano. Nós vamos entender que na África, pelo padrão africano, se eu vou achar um mapa aqui, depois eu volto para a gente aqui. Ó. Não tem aqui. Mas pelo padrão da África, nós vamos entender da África do Norte, o deserto do Saara que corta a África e a África do Sul.
Esses povos, os berberes e os tuaregs também, eles vão fazer o chamado comércio transsaariano, onde eles faziam a travessia do deserto Saara por camelos e eles comercializavam escravos, sal, marfim, ouro, prata, que já era muito comum até pela riqueza do continente africano e por aquilo que eles já proporcionavam anteriormente. Os bantus, então, eles habitavam o noroeste da África, onde é a atual Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões. Eles eram agricultores e faziam da pesca e da caça atividades suplementares. E eles dominavam também a metalurgia, fato que possibilitou conquistarem povos vizinhos e assim formarem um grande reino. Como eu falei com vocês, esse desenvolvimento vai proporcionar a união de outros povos e o domínio dessa metodologia e dessas técnicas que eles têm de trabalho. E a gente vai ver aqui que o reino deles, né, que abrangia grande parte do noroeste do continente, e o reino do Congo. Então, a gente vai ver que esses povos são grandes conquistadores, assim como o mesmo padrão de povos da Mesopotâmia, o mesmo padrão que nós vemos em outros povos durante o mesmo período, que tinham o mesmo processo de evolução e de progresso que outros povos da Ásia, por exemplo. Então, durante o século V ao século XV, na África Ocidental, os impérios de Gana e de Mali e os reinos da África Central e Oriental, como os de Lubá e Lunda, eles se chocaram. E esse choque vai ter essa comparação aí com a questão da monarquia e da parte imperial na Europa, porque eram povos que cresciam numa proporção tão grande que, com o tempo, não só seus territórios, mas as suas políticas eram diferentes e promovia esse choque entre eles, de conquista, de intrigas, de revoltas, de guerras mesmo que havia entre eles. E um dos motivos que há entre o choque aqui é o tráfico de africanos para serem escravizados na América. Ou seja, uns eram a favor, outros eram contra, até porque a gente tem que entender, dentro de um padrão de escravização, que dentro do continente europeu, nesse período, o ser escravo já era normal, assim como em outros povos também. Então, a escravidão poderia ser por dívida, a pessoa poderia se vender como escravo, poderia ser por guerras a escravidão, e se a escravidão já era tida como comum, a venda disso dentro de um comércio de tráfico é diferente, mas que não era totalmente visto de uma forma obsoleta. Era algo que era comum entre eles e que proporcionava características da cultura que eles tinham também. É claro que não é uma questão de ser a favor ou não da escravidão, né, dentro da minha fala, mas é uma questão de entender como que esses povos já agiam dentro disso também, até porque eu sou contra a escravidão. Então, a gente tem que entender que são Áfricas, até porque dentro para estudar, né, ou vamos estudar a África do Norte, do Sul, tem várias formas que nós vamos estudar esses povos africanos, e eu quero aqui, então, através dessa aula, a gente entender um pouco sobre esses povos, de forma bem sucinta, bem resumida, para a gente fazer um panorama geral como que era esse desenvolvimento, que era considerado aí, pode ser dito em estágios evolutivos distintos, né, que cada um tinha, e essas civilizações, então, eles possuíam suas próprias línguas, próprios costumes, as leis, eram povos politeístas, tinham seus próprios deuses, eram povos organizados, e não tem o que mais falar com relação a isso. Então, e a gente vê também que é um continente extremamente quente, né? Um dos maiores desertos do planeta estão lá, que é o deserto de Saara, e a questão das temperaturas vai proporcionar essa questão da pele também e como que eles se adaptaram dentro desse contexto também. E a gente vai ver aqui, então, algumas dessas civilizações que marcaram a África durante esse período. Uma delas é o Egito, e durante mais de 2000 anos, então, eles vão dominar essas extensas regiões e vão promover obras fantásticas durante o período. Já aconteceu às vezes eu estou dando aula e a pessoa fala assim, não, mas o Egito é na África, né? Até pela questão da evolução das construções, da magnitude, da grandeza do Egito. Outro reino que nós vamos ver é o reino de Kush. Ele está abaixo da região do Egito, onde hoje é o Sudão, e também deixou marcas
o Império Kush ele chegou a ser conhecido como a civilização dos faraós negros, tendo como capital a cidade de Meroé. E os Kuxitas também construíram pirâmides e tiveram relações tensas com os poderosos egípcios. O reino só foi extinto no século IV, na era cristã. Então você vê a grandeza e você vê como que eles eram imponentes também, podendo ser comparados também com os egípcios, dentro da proporção política, econômica e social que esses povos tinham. O reino de Axum é o que está na atual Etiópia, e ele desenvolveu-se, então, do antigo reino Axum, que teve importantes relações comerciais com Israel e a Mesopotâmia, e Axum foi também a porta de entrada para o cristianismo na África. Axum, esse reino, ele foi extremamente importante no que se refere à parte comercial e o contato com outros povos, porque ele expandiu a sua parte comercial de formas grandiosas, na mesma proporção que outros povos também haviam se desenvolvidos na Mesopotâmia. Então, os reinos núbios é um choque que há entre o Império de Kush e de Axum, e que os sobreviventes dos Kushs, né, eles vão se reunir com os Nobas, os Blêmios e os Nobatas, no século XVI depois de Cristo, e os Núbios estavam então reunidos através dos reinos da Nobácia, de Macúria e de Aloá. Esses três reinos então possuíam grande força militar e desenvolveram intensas atividades de agricultura, de mineração, de comércio. Eles já faziam negociação de escravos, e o cristianismo também foi difundido nesses reinos, mas o avanço do islâmico acabou modificando definitivamente a estrutura dos reinos que existiram até o século XVI. A gente vai ter também os cartaginenses, ou Cartagena. Nós vamos ver que Cartagena vai ser um dos grandes mobilizadores de uma das guerras que aconteceu no Império Romano, que foi as Guerras Púnicas. Eles eram grandes comerciantes, e por serem grandes comerciantes, eles dominavam o comércio do Mediterrâneo, né? A gente viu lá a proporção dentro da aula de povos da Mesopotâmia, que os fenícios, eles também vão desenvolver esse comércio no mar Mediterrâneo, e os cartaginenses, com o passar do tempo, eles vão dominar essa parte, e eles vão conquistar grande parte, então, dessa política de expansão que eles tinham dentro do mar Mediterrâneo, que vai acabar justamente com essa tomada de Roma sobre eles. E se a gente trata disso, então, a gente vai falar desses vários povos, dessas várias etnias existentes, dessa multiculturalismo que há, dessa diversidade cultural. A gente entende que no norte e no leste da África, os afroasiáticos, os berberes, o Egito, nós vamos ter dentro do Níger Cordofaniana, nós vamos ter povos, por exemplo, como os Bantus, os Xhosa, os Zulus e os Yorubás, os Ibus. No Nilo Saariano, que é o norte do Nilo, do Saara e do Sudão, Songhai, Saariano, Maban, Furian, Coman e Nilotico. São nomes difíceis de pronunciar, né? Por isso que a gente dá uma travadinha assim. Mas aqui para você ver os povos que vão se desenvolvendo e a quantidade de povos que tem também, dessa diversidade. Na parte sul, então, o Khoisan vai ter o Hadza, o Sandame e o Khoisan. E para a gente estar fazendo, então, nós vamos ver o Império de Mali, né, o Reino de Mali, que se apropria de Gana. Gana foi conhecido também como a Terra do Ouro. E Gana está situado no norte do Rio Senegal e foi um reino poderoso. E pode-se dizer que o antecessor de Mali. Então, pós ele, vai vir Mali, que foi o primeiro império da África subsaariana, de que se tem notícias mais detalhadas. Quando a gente fala, então, de Mali, a gente entende de uma proporção territorial no que se refere ao império. Então, o reino de Níger então, possibilitava a fertilização das terras e facilitava o transporte das pessoas e das mercadorias. Mali, ele vai ser apropriado, né? O início de Mali vai ser Gana, e com o tempo, a proporção de Mali
vai ser tão grande, não só no comércio que se refere ao marfim, ao ouro, ao sal, aos escravos, mas no sentido de hierarquização social, de hierarquização política, de controle da sociedade, de leis também que eles vão ter. E para a gente então estar encerrando, eu queria fazer duas perspectivas aqui para nós. E dentro dessas duas perspectivas, eu quero que a primeira delas é o que se refere então a uma estrutura igual entre esses reinos, que basicamente era a estrutura dos reis, dos sacerdotes, dos militares e dos camponeses e dos escravos, que era uma estrutura social padrão, né, entre elas podendo haver ali até os escribas, que é a referência que se tem do Egito também. Então, entre os reis, sacerdotes, dos reis, né, nós temos tanto ele quanto a família dele, que é a nobreza, sacerdotes que faziam parte dessa parte da religião, que poderia ser tanto o candomblé, quanto poderia ser também o voodoo, e outras religiões, como a própria religião iorubá, que tinha nesse período entre esses povos. E a gente vai ver também que, além dessa parte política, que tinha padrões equivalentes entre esses reinos, nós temos esse padrão religioso, que vai influenciar essa segunda perspectiva que eu quero trazer para nós aqui, que é a influência que ele vai trazer aos povos brasileiros, para nós aqui no Brasil. Nós vamos entender, né, que o tráfico negreiro vai trazer esses escravos aqui para o nosso continente, e aqui no Brasil nós vamos ter tantas influências e tantos legados africanos aqui para a gente. Um deles é o próprio candomblé. Nós temos na língua que é o que nós falamos hoje, essa apropriação linguística que nós temos hoje do português do Brasil. Nós temos também na parte cultural, como danças, e a capoeira é um exemplo disso também, o samba. Nós vamos ter representações também alimentícias, né, que vão ser características para nós, do vatapá, do acarajé e de outras comidas. Então, a riqueza do povo brasileiro se dá, em grande parte, pela riqueza que havia também nos reinos africanos. E se nós herdamos isso, né, nesse padrão de miscigenação, não só fisiológica, mas cultural, nós devemos isso, em grande parte, aos africanos. Então, são povos extremamente organizados, mas que foram extremamente menosprezados pelos europeus. Aqui, então, fica a nossa aula de povos africanos e desse panorama de cada um dos povos que eu fiz aqui para você. Claro que eu não pretendi me aprofundar, mas eu deixo aqui a dica para que você possa fazer isso também. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus.